Glória a Deus, glória a Jesus, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos aguardar aí que pelo menos alguns dos irmãos possam estar adentrando aí a nossa live de hoje, a qual nós vamos estar fazendo e iniciando já no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aonde você pode ter a plena certeza que o nosso Deus, ele tem uma palavra inteiramente especial ao seu coração. Nós já temos aí, juntamente conosco ao vivo, o nosso irmão Cícero Batera, 2012. Esse é o meu grande amigo e o meu grande irmão em Cristo, é o meu potência. Deus abençoe grandemente, tá, irmão Cícero? Ao Senhor, juntamente com sua esposa, e aí as suas duas maravilhosas filhas, em nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Meus irmãos, vocês que vão aí adentrando a live, fiquem à vontade, podem aí estar compartilhando a live ao mesmo tempo, que daqui a pouco nós vamos aí estar adentrando ao nosso assunto de hoje. E qual vai ser o assunto? Vai ser exatamente sobre quem foi Malco. Quem foi este homem, o qual a Bíblia menciona tão pouco dele, mas ao mesmo tempo com uma profundidade muito grande. Quem foi este Malco, o qual Pedro cortou a sua orelha? Quem foi ele? Vamos aprender já em nome de Jesus. Vamos colocar um louvor para que você possa escutar e meditar, e depois já vamos adentrar aí ao nosso assunto em nome de Jesus. Glória a Deus. E sair pra viajar. Vou precisar de ti, Senhor. Vou precisar de ti, Senhor. Você que vai adentrando aí a live, se quiser fazer aí o seu feedback, se o som estiver muito alto, se a voz aí também estiver muito alta, nos dê aí o seu feedback, fique à vontade, para que possamos melhorar aí toda a nossa qualidade, para que a palavra de Deus chegue para você com a maior clareza possível nesta noite, em nome de Jesus. Vou precisar de ti, Senhor. Não sei viver um segundo sequer sem seu olhar sobre mim, ó Senhor. A sua mão me sustenta de pé. Pelo seu amor, vou precisar do seu abraço, eu vou precisar. Em cada passo eu vou precisar. Sem o Senhor é impossível andar. Glória a Deus. Deus é maravilhoso para todo o sempre. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Você que vai adentrando aí a live, vai compartilhando aí com seus amigos, com seus conhecidos. Deus, ele tem uma palavra especial ao seu coração daqui a pouco, em nome de Jesus. Quem foi Malco? Quem foi este homem, o qual Pedro cortou a sua orelha direita? Vamos aprender já quem foi este homem. Glória a Deus. Do seu abraço eu vou precisar. Em cada passo eu vou precisar. Sem o Senhor é impossível andar. Vou precisar. Aleluia. Os anjos precisam do céu, como a abelha precisa do mel. Eternamente
eternamente iremos precisar do nosso Deus maravilhoso na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na bendita e gloriosa pessoa do querido e maravilhoso Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, como eu havia pronunciado aí em todas as nossas divulgações, nós neste dia, ou por que não dizer, neste período noturno, 10 e 8 da noite, nós vamos começar a falar de um assunto muito importantíssimo. Eu já quero justificar aqui a todos os irmãos e meus amigos que vão adentrando aí a live, quero notificar a todos vocês que era para todos nós fazermos esta live aí mais ou menos 1h da tarde, só que devido aí a um imprevisto não foi possível, então alteramos aí a nossa live para este período noturno, a partir de aí em torno de 10 horas, 22 horas da noite. E graças a Deus estamos aqui para falarmos de mais um assunto maravilhoso acerca da palavra do nosso Deus, cujo tema é: quem foi Malco? Quem foi este homem chamado Malco? Ou seja, este homem que leva este nome tão diferenciado, ou seja, o Malco. Glória a Deus. Pati Oficial, Deus abençoe grandemente, irmã, em nome de Jesus, a irmã Pati Oficial, que Deus continue abençoando grandemente. Vão compartilhando aí a live, vão repassando aí para os amigos, para as amigas, para os colegas aí, aos quais tem aí o conhecimento de cada um de vocês. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos e meus amigos, hoje vamos estar falando aí sobre quem foi Malco. Quem foi este personagem tão diferenciado da Bíblia Sagrada? Um homem que, na verdade, nós observamos aí, pelo menos uma vez nas Sagradas Escrituras, este nome, chamado Malco. Ou seja, quem foi este homem? Qual foi a sua função? Com quem ele andou? O que ele fez e o que ele deixou de fazer? Algumas coisas nesta live nós vamos aprender aí certamente a respeito deste homem. Quem foi Malco? Glória a Deus. Vamos estar orando em nome de Jesus, irmã Pati Oficial, logo depois do final da live. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero que vocês todos abram vossas Bíblias Sagradas diretamente no Evangelho de João, no capítulo de número 18, versículos de número 1 ao versículo de número 11. Evangelho de João, capítulo de número 18, versículos de número 1 ao versículo de número 11. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo de número 18. João, capítulo de número 18, versículos de número 1 ao versículo de número 11. O Evangelho de João é o quarto evangelho do Novo Testamento, o quarto livro do Novo Testamento, aonde você vai encontrar de maneira bem facilitada João capítulo 18, versículo 1 ao versículo de número 11, onde a Sagrada Escritura nos diz assim: E tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, do qual ele entrou, ele e seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e archotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno. Disse-lhe Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: A quem buscais?
E eles disseram: a Jesus o Nazareno. Jesus lhes respondeu e disse-lhes: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles eu perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo do sumo sacerdote chamava-se Malco. Mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Pois bem, meus irmãos, este texto qual eu vos li, ele trata-se a respeito também de uma maneira ligada à vida de um homem que se chamava Malco, onde nós vemos aqui o seu nome de uma forma bem explícita e de uma forma totalmente clara aqui nas páginas das Sagradas Escrituras. Mas, meus irmãos, uma das coisas mais interessantes é que a Bíblia Sagrada, ela vai nos mostrar, ela vai definir e ela vai nos expor acerca de, pelo menos, ela vai nos dar um sinal, vai nos dar um rastro e vai nos dar uma clareza que há cerca de mais ou menos 2000 anos atrás, para esta terra, veio um homem cujo nome chamava-se Jesus de Nazaré e chama-se Jesus até o dia de hoje, como sempre chamará. Ou seja, a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. E a Bíblia Sagrada nos mostra que aproximadamente 2000 anos atrás, Jesus, ele veio para esta terra para cumprir uma missão. Missão esta que, na verdade, não era uma missão facilitada, não era uma missão de um calibre fácil com que a pessoa pudesse certamente exercer ali de uma maneira fácil, de uma maneira facilitada, não. Era uma missão totalmente dolorosa. E que missão era esta? Morrer na cruz do Calvário, morrer ali no Gólgota, morrer diretamente naquela cruz do Calvário por toda a humanidade, por mim e por você que está aí do outro lado participando e assistindo esta live. Mas para que Jesus pudesse ali cumprir a sua missão, morrer na cruz do Calvário por toda a humanidade, Jesus, antes de mais nada, ele precisava passar ali por uma preparação, mas uma preparação totalmente dificultosa, uma preparação totalmente agonizante, diretamente ali no jardim do Getsemane, aonde a Bíblia Sagrada nos mostra, onde a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus, ele se encontrava agora, depois de participar ali, exatamente naquele momento com os seus discípulos, diz a Bíblia Sagrada, diretamente através do Evangelho de João, glória a Deus, irmão alemão de Jesus, irmão presbítero Maciel Maximiliano, Deus abençoe grandemente esses meus queridos e amados irmãos que vão entrando na live. Conforme vocês forem entrando aí, boa noite, meu querido irmão Maciel, que Deus continue te abençoando poderosamente em nome de Jesus. Os irmãos que vão aí adentrando a nossa live, vão compartilhando ela em nome de Jesus, para que assim possamos divulgar cada vez mais o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, meus irmãos, como eu estava dizendo, a Bíblia diz neste texto que nós lemos de João, capítulo de número 18, versículos de número 1 ao versículo de número 11, que Jesus, ele, depois de haver passado um período de aproximadamente 3 anos a 3 anos e meio com os seus discípulos, com os seus 12 apóstolos, Jesus agora, ele se encontra no jardim do Getsemane, se preparando para cumprir a maior e a mais dolorosa missão dele, que seria morrer na cruz do Calvário. Imagine a cena comigo agora. Transporte a sua memória, a sua mente e a sua reflexão a aproximadamente 2000 anos atrás, quando Jesus, ele se encontrava ali em um jardim, o jardim chamado Getsemane, e ele estava ali orando pelo menos 3 vezes, repetindo a mesma oração. E que oração era esta? Pai,
Se possível, passe de mim este cálice. Mas se não for possível, que seja feita não a minha, mas a vontade do Senhor para todo sempre. Jesus, ele faz esta oração pelo menos ali 3 vezes naquele exato episódio. E no momento em que Jesus está orando, diz a Bíblia Sagrada que Jesus ele começa a suar grandes gotas de sangue. Jesus naquele exato momento ele começa a suar, não um suor comum, não exatamente um líquido comum, como eu e você costumamos suar e transpirar quando estamos cansados e quando estamos ali totalmente desgastados pelo cansaço do dia a dia. Irmã Fátima Lima, Deus abençoe grandemente para a glória do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, a Bíblia Sagrada vai nos mostrar que Jesus ali no jardim do Getsêmani, a agonia de Jesus estava sendo tão grande naquele episódio, que diz a Bíblia Sagrada que Jesus ele suava grandes gotas de sangue e ao mesmo tempo ele chorava. Ele chorava e ao mesmo tempo ele suava grandes gotas de sangue naquele exato episódio. A ciência vai chamar esse fenômeno de hematidrose, ou seja, é um fenômeno natural e científico que acontece nada mais nada menos quando um ser humano, quando uma pessoa, ela sente um estresse e ela sente uma tristeza e uma agonia tão grande, mas tão profunda, que ela chega ali a transpirar gotas, não de suor comum, não de um líquido comum, não, mas gotas ali de sangue, aonde a própria pessoa termina demonstrando essa deficiência por conta de uma grande emoção a qual ela está sentindo naquele exato momento. Mas a Bíblia Sagrada diz que Jesus ele poderia ter sofrido até naquele episódio um grande AVC, mas Jesus ele passa tudo aquilo por mim e por você. Jesus ele se mantém firme, Jesus ele se mantém com a graça, Jesus ele se mantém com a fortaleza do Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que um alvoroço logo começou, porque Judas estava vindo a caminho de Jesus, porque todos nós sabemos que Judas vendeu a Jesus por 30 moedas de prata. E no período em que Judas vendeu ali o próprio Jesus por 30 moedas de prata, o que aconteceu? Ele estava levando agora a corte dos soldados romanos, da guarda pretoriana do Império Romano, levando diretamente para Jesus, para que ali naquele exato momento, certamente o que precisou acontecer ali naquela hora, meus amados irmãos, irmão Luan Santos, 9569, Deus abençoe grandemente, meu irmão, a você e tão somente aí a sua família, poderosamente em nome de Jesus. O alvoroço ali no jardim do Getsêmani agora está acontecendo. A corte pretoriana dos soldados romanos estão chegando naquele episódio. E no momento em que eles estão vindo ali naquela hora, a Bíblia diz que Jesus ele se antecipa e diz: a quem vocês estão buscando? Por 2 vezes Jesus pergunta: a quem vocês estão buscando? E ali eles dizem: estamos buscando a Jesus o Nazareno, a Jesus de Nazaré. E Jesus diz: pois bem, sou eu a quem vocês estão buscando, eu sou Jesus de Nazaré. E logo a Bíblia diz que eles caem, recuam, porque foi tão grande o poder da palavra de Jesus, quando ele diz que ele diz: sou eu sou. Então, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa, já começar a liberar aqui um leque de revelação da palavra de Deus. Jesus, ele é o que você precisa em toda a sua vida. Se você está com fome, ele é o pão da vida que sacia toda a sua fome. Se você está com sede espiritual, Jesus ele é a fonte da água da vida. Se você está em trevas, Jesus ele é a luz do mundo. Se você inúmeras vezes está cansado, Jesus inúmeras vezes é o seu descanso, porque foi ele quem disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Irmão Oliveira Silva Nete, Deus abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus. Jesus, ele é o que você precisa que ele seja na tua vida. Jesus, ele é tudo.
para a minha vida e para a sua vida, para todo sempre. Se o cidadão ele está morto, Jesus ele é a ressurreição e a vida. Se você certamente é uma ovelha que está se sentindo desgarrada do pasto do Supremo Pastor, ele é o bom pastor. Se você certamente não encontra nenhuma saída na sua vida, Jesus ele é a porta de escape para te levar ao caminho em que você precisa para todo sempre. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos, Jesus ele diz para todos aqueles soldados romanos que ele diz, eu sou, e os soldados caem, todos ali caem, por conta da palavra maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o alvoroço estava sendo tão grande, naquele momento, quando Jesus ele diz duas vezes que ele é, eu sou, os soldados caem, se levantam e perguntam ali para Jesus, o próprio Jesus pergunta, quem vocês estão buscando? E eles dizem, a Jesus o Nazareno. E Jesus diz, verdadeiramente sou eu quem vocês estão procurando. Se vocês estão procurando a mim, então deixem os meus discípulos eles ficarem aí certamente livres, porque não é eles quem vocês estão buscando, sou eu quem vocês estão buscando aí. Então, meus irmãos, a Bíblia Sagrada vai nos mostrar que naquele momento, enquanto Jesus estava ali dialogando com os soldados romanos, o alvoroço estava grande, porque eles estavam chegando ali com tochas acesas, estavam chegando ali com inúmeras coisas ali para prenderem ao próprio Jesus de Nazaré. Diz a Bíblia Sagrada que naquele momento, enquanto eles estavam chegando, todos ali estavam certamente fazendo um alvoroço muito grande, e o alvoroço estava tão grande que teve um dos apóstolos de Jesus. Observe o seguinte, observe um detalhe. Jesus teve 12 apóstolos. E teve pelo menos um apóstolo de Jesus que sempre tomava a iniciativa para tudo. E este apóstolo de Jesus era o apóstolo Pedro. Era Pedro que chegava e dizia para Jesus em pleno mar da Galileia, Senhor, se és tu, se é o Senhor mesmo realmente, faça com que eu possa ir ter contigo diretamente ao Senhor andando sobre as águas. Ou seja, era Pedro que chegou ao ponto de dizer, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Era este Pedro que chegou ao ponto de dizer também ao mesmo tempo que Jesus não era para ele morrer na cruz do Calvário. Era o próprio Pedro que chegava ao ponto de dizer que ele poderia morrer até mesmo no lugar de Jesus. E era este Pedro aqui também neste episódio, que quando ele vê aquele alvoroço e vê toda aquela bagunça que estava acontecendo no jardim do Getsemane, ele chega exatamente naquele exato momento e faz o quê? Irmão Wellington Luciano, 590, Deus abençoe grandemente, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Os irmãos que vão entrando ou que já entraram, vão compartilhando a live aí, para que assim a mensagem do Evangelho possa chegar ao maior número de pessoas possível, aí em nome de Jesus. Pedro está vendo agora que naquele momento, logo o alvoroço estava grande. Pedro sabe o que ele faz? Ele saca ali da sua espada, saca ali daquela sua espada a qual ele tinha escondido com ele mesmo, e logo ele faz questão de cortar a orelha direita de um homem, de um servo do sumo sacerdote, que se chamava Malco, o qual a Bíblia vai dizer de uma maneira bem clara, o qual a Bíblia vai dizer de uma maneira bem clássica, que o nome deste homem era Malco. E meus irmãos, por incrível que pareça, a pergunta que não quer calar aqui, neste momento e neste exato episódio, é: por que Pedro ele faz questão de cortar a orelha direita de Malco? A Bíblia não é escrita por um acaso. Isso você pode ter a plena certeza que existe ali uma grande raiz de revelação para que todos nós possamos assim entender e possamos assim compreender. Aí você há de perguntar para mim, de me questionar e ao mesmo tempo refletir com você mesmo o seguinte: mas pastor Erasmo, a Bíblia está dizendo que Pedro cortou a orelha direita de Malco, porque quem sabe ali naquele momento Pedro, ele estava ali tão angustiado, tão triste, tão perplexo,
e tão emocionado ali naquele episódio, que na hora que Pedro pega a sua espada, ele tenta cortar a cabeça, mas não conseguindo cortar a cabeça, não conseguindo cortar o corpo daquele homem ou daquelas pessoas, certamente Pedro ele conseguiu pelo menos cortar alguma coisa, a orelha direita daquele servo do sumo sacerdote que se chamava Malco. Mas a pergunta que não quer calar é: por que Pedro ele cortou a orelha direita de Malco, meus irmãos? A Bíblia não é escrita por um acaso. Se João ele faz questão de destacar que Pedro ele cortou a orelha direita do homem que se chamava Malco, é porque existe ali, meus irmãos, uma grande raiz de revelação para o nosso entendimento nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Agora preste atenção comigo, por favor. Por gentileza, em nome de Jesus de Nazaré, preste atenção no que eu vou expor a cada um dos vossos corações, porque senão você não vai conseguir entender a revelação desta noite para a minha e para a sua vida. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todo sempre. Meus irmãos, esse homem que se chamava Malco, a trajetória dele aconteceu da seguinte maneira: ele era um servo do sumo sacerdote, e sendo um servo do sumo sacerdote, ele estava ali trabalhando com o próprio Caifás, que era o sumo sacerdote da época de Jesus. E ele trabalhando ali com o servo do sumo sacerdote, ele era como se fosse uma espécie de hoje, que todos nós podemos fazer uma comparação neste nosso século 21. Ele era uma espécie ali de estagiário, aonde ele estava ali diretamente com o sumo sacerdote da época chamado Caifás. E enquanto ele estava com Caifás, ele estava ali aprendendo de tudo, para que ali, depois de um tempo, ele pudesse ser ali um sacerdote. Observe que a Bíblia vai dizer de uma maneira bem clara e bem categórica que ele era chamado o servo do sumo sacerdote, porque ele estava aspirando e desejando e querendo mais à frente ser ali um sacerdote. E meus irmãos, por incrível que pareça, os historiadores eles vão nos dizer que este homem que se chamava Malco, ele era exatamente um homem que era como se fosse uma espécie de um estagiário do templo, e que ali ele gostava de trabalhar no templo daquela época, no templo de Jerusalém. Era ele que estava ali aprendendo a fazer os sacrifícios, era ele que estava ali aprendendo a colocar fogo no altar. Era ele que estava ali aprendendo ao mesmo tempo a colocar ali o fogo do templo, ou seja, acender as luzes ali dos 7 candeeiros que tinham no templo, dos 7 castiçais. Era este homem que certamente estava aprendendo como a pegar o sacrifício para oferecer diante do Senhor. Era este homem que estava aprendendo os ofícios do templo ali todos os dias, durante todos os dias ali ele estava aprendendo. Agora, meus irmãos, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que a história nos diz também que faltava aí pelo menos um ano para ele poder receber ali o ofício de quê? O ofício verdadeiramente de sacerdote, porque ele, sendo um servo do sumo sacerdote, ao mesmo tempo ele era uma espécie de um estagiário ali do templo. E faltava pelo menos, segundo a história vai nos mostrar, faltava pelo menos um ano para que ele pudesse se formar ali, porque aquelas pessoas daquela época que estavam no templo tinham que aprender, tinham que estudar, tinham que ali pelo menos se especializar na arte de ser um sacerdote, pelo menos ali na época, uns 7 anos. E este homem aqui, faltava pelo menos, segundo a história, um ano para que ele pudesse ali se formar, para que ele pudesse ter o seu ofício de sacerdote. Agora, meus irmãos, observe o seguinte, observe da seguinte forma, que toda pessoa que tinha ali uma linhagem sacerdotal, que neste caso era ele, ou seja, tanto o Anás como o Caifás, que era o sumo sacerdote, tanto este Malco, estes homens, eles tinham que ser naturalmente da tribo de Levi, que era uma tribo sacerdotal.
você há de lembrar comigo, você há de convir comigo e você há de calcular comigo que quando Deus ele chega diretamente para Moisés e fala lá no livro do Êxodo para Moisés, dizendo o seguinte: Moisés, você daqui para frente você vai instituir para o tabernáculo todas as pessoas da tribo de Levi para que sejam levitas e sacerdotes. Ou seja, toda pessoa que iria trabalhar diretamente no tabernáculo e no templo daquela época precisava ser ali obrigatoriamente da tribo de Levi. Era o caso de Anás, era o caso de Caifás, que era o sumo sacerdote da época de Jesus, e era o caso deste Malco aqui também, de um jeito ou do outro, todos eles eram da tribo de Levi. Se o cidadão ele fosse ali da tribo de Judá, não poderia ser o sumo sacerdote e muito menos o levita. Se ele fosse da tribo de Benjamim, não poderia ser. Se ele fosse da tribo de Zebulon, não poderia ser. Se ele fosse da tribo de Issacar, não poderia ser de jeito nenhum. Se ele fosse da tribo de Gade, também não poderia ser. Se ele fosse da tribo de Ruben, não poderia. Se ele fosse da tribo de Efraim, não poderia. Se ele fosse da tribo de Manassés, não poderia de maneira nenhuma. De todas as 12 tribos de Israel, todos eles não poderiam ser ali sacerdotes e levitas de maneira nenhuma. Agora, meus irmãos, observe o seguinte detalhe: este homem chamado Malco, ele era da tribo de Levi e ao mesmo tempo ali um aspirante ao sacerdócio de sua época. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que ele estava ali, ou por que não dizer, a história nos mostra que faltava pelo menos um ano para que ele pudesse se formar e ali, naquele exato episódio, ele poder receber o seu ofício de sacerdote de sua época. Mas o que aconteceu? Pedro se levanta. Pedro conhecia quem era Malco. Pedro sabia quem era Malco. E o que Pedro faz? Pedro sabia de toda a trajetória de Malco. Ou seja, Pedro já sabia que Malco ele era um servo do sumo sacerdote, que ele estava aprendendo já fazia alguns anos no templo, que fazia pelo menos um ano ali para que ele pudesse certamente se formar e receber o ofício de sacerdote. Mas o que aconteceu? Pedro sabia de tudo isto, mas o que aconteceu, meus irmãos? Pedro, observando todo aquele alvoroço, Pedro não era bobo, permita-me a expressão neste momento, mas Pedro não era burro. Permita-me aqui a expressão neste momento. Pedro, ele sabia de tudo, era inteligente, entre aspas, pelo menos nessa área. O que Pedro faz? Ele se levanta e pensa o seguinte, ele reflete o seguinte: esse povo está correndo atrás do meu Senhor e Salvador. Este povo está querendo acabar com o meu Jesus. Este povo está querendo aí certamente se levantar contra o meu Senhor Jesus e contra os seus apóstolos. Mas antes que esse povo, ou por que não dizer antes que Malco, que estava junto ali também, antes que esse povo se levante e venha certamente querer acabar com o meu Jesus, eu antes de mais nada acabo com o sonho deste homem. Acabo com o sonho de Malco exatamente neste momento. É onde Pedro ele se levanta, saca da sua espada e ele vai e ali assenta diretamente na orelha direita do servo do sumo sacerdote, e ele corta aquela orelha direita do servo do sumo sacerdote que se chamava Malco. E o que aconteceu, meus irmãos? Imagine a cena comigo agora. Na hora que Malco estava ali, perto de, quem sabe ali, prender nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para levar diretamente ali, diretamente para Anás e para Caifás, ele recebe ali um golpe de uma espada de um dos apóstolos. E naquele momento, imagine a cena comigo, a sua orelha cai diretamente ali da sua cabeça, e na hora que a sua orelha cai, o sangue começa a espirrar. As suas veias, as suas artérias começam ali a espirrar, a jorrar, quem sabe ali uma grande hemorragia de sangue, a orelha sangrando naquele momento sai do seu lugar, e logo ele coloca a mão tentando estancar, quem sabe ali ele pode usar uma espécie de um pano para tentar estancar a sua orelha direita, e ele começa a pensar: meu Deus,
tantos anos que eu tenho aprendido no templo, e eu certamente agora eu estou perdendo a minha orelha, mas pastor Erasmo, por que a orelha direita era tão importante? Sabe por quê, meus irmãos? Sabe por quê, meu querido ouvinte? Sabe por quê, meu telespectador? Sabe por que a orelha direita para os homens da tribo de Levi eram tão importantes? Porque se eles chegassem para querer ser, mesmo que fosse da tribo de Levi, se eles chegassem para ser, mesmo sendo da tribo de Levi, um levita ou um sacerdote, e tivesse faltando um dedo polegar da mão direita, tivesse faltando uma orelha direita, ou até mesmo a sua perna direita, ou até mesmo o dedão do seu pé, o polegar direito ali do seu pé direito, ou um pé direito, se estivesse faltando esses membros do corpo, não poderia ser de maneira nenhuma. Sabe por quê? Porque a Bíblia Sagrada nos diz lá no livro do Êxodo, capítulo de número 29, e o versículo de número 20, que quando Deus ele chega para Moisés e diz para ele: você vai escolher todas as pessoas da tribo de Levi, e ali, no momento que você ir consagrar estas pessoas da tribo de Levi, você vai fazer o seguinte, Moisés: você vai imolar o carneiro. Êxodo capítulo de número 29, o verso 20 nos diz o seguinte: e imolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre as pontas das orelhas direitas de seus filhos, como também sobre os dedos polegares de suas mãos direitas, e sobre os dedos polegares dos seus pés direitos, e o restante do sangue espalharás sobre o altar. Estão vendo aí, meus irmãos, que mesmo que a pessoa fosse da tribo de Levi, mesmo que a pessoa fosse ali da tribo de Levi e desejasse ser um levita e um sacerdote, e estivesse faltando o dedo polegar direito, estivesse faltando a orelha direita, a perna direita, ou até mesmo o dedão do pé direito, não poderia participar de maneira nenhuma. E Pedro sabia de tudo isso. Pedro era inteligente, entre aspas, e ele pensa o seguinte: antes que eles acabem ali com o meu Jesus, eu acabo diretamente com o sonho de todas estas pessoas, ou por que não dizer, com o sonho de Malco. Agora imagine comigo, o Malco recebe ali um golpe mortal diretamente ali do seu lado direito, e recebe ali o corte da sua orelha direita. O sangue começa a jorrar, o sangue começa ali a sair de suas artérias, de suas veias, e logo a orelha sangrando sai também ao mesmo tempo. E logo o que acontece? O próprio Malco ele pensa o seguinte: foi embora o meu sonho. Meu Deus, tanto tempo, tantos anos que eu me dediquei aqui, e agora foi embora o meu sonho. O meu sonho foi cortado de mim. Agora o que vai ser de mim agora? Não vou poder mais ter o meu ofício de sacerdote. Os meus sonhos foram por água abaixo, tantos anos que eu tenho lutado, e agora eu não conseguirei mais atingir o meu objetivo em toda a minha vida. Mas, meus amados irmãos, a cena mais linda que você pode contemplar juntamente comigo neste exato momento é a seguinte: que na hora quando Jesus vê aquela cena, naquele momento em que Jesus está contemplando tudo aquilo, sabe o que Jesus faz? Ele olha para tudo aquilo, ainda que estivesse escuro. Jesus ele sai procurando naquele momento. Jesus ele vê que Pedro ele desfere um golpe diretamente na orelha direita do servo do sumo sacerdote, que se chamava Malco. Mas o que acontece naquele momento? Jesus, mesmo na escuridão, começa a procurar a orelha de Malco. E na hora em que Jesus ele acha, ele se agacha, pega aquela orelha, coloca do seu lado direito, ali fazendo uma cirurgia, sem deixar pelo menos um ponto, e sem deixar, louvado seja Deus, pelo menos uma cicatriz na vida daquele homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você já parou para imaginar que poder miraculoso é este de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos? Imagine a cena. Malco está desesperado, ali agora sem a sua orelha direita, e muito menos sem o seu sonho de muitos anos. E naquele exato momento Jesus começa a ver aquela cena de Pedro cortar a orelha direita daquele homem, e logo
o seu lado direito está sangrando, a sua orelha sai ali do seu lado direito sangrando ao mesmo tempo também. Jesus, ele vai se agachando ali para procurar aquela orelha dele, e quando ele encontra, pega ela e restitui novamente, fazendo o seu último milagre e fazendo a sua última cirurgia naquele momento, de modo, meus irmãos, que não precisou deixar nenhum ponto e ao mesmo tempo nenhuma cicatriz. Já parou para imaginar? Louvado seja o nome do Senhor, que poder maravilhoso é este de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já parou para imaginar? Que poder miraculoso e que poder glorioso é este de Jesus de Nazaré, meus irmãos. Observe, Jesus fez o último milagre. E no momento em que Jesus ele fez este último milagre, Malco ele para consigo. Malco ele para e pensa o seguinte: meu Deus, esta experiência foi a única na minha vida. Agora eu tive a minha orelha restituída. Agora eu tive realmente aqui na minha vida os meus sonhos restituídos. E eu tive aqui na minha existência uma experiência única. E foi única mesmo, meus irmãos. Sabe por quê? Porque não existe em nenhum lugar dos evangelhos e das sagradas escrituras em que uma pessoa tenha perdido ali a sua orelha e que tenha sido restituída ao mesmo tempo. Não existe. Esta experiência foi única para o próprio Malco. Neste exato episódio, Malco foi o único homem que teve a sua experiência ali diretamente com Jesus, onde teve a sua orelha restituída. Ou seja, o único homem que teve uma única experiência com Jesus e ao mesmo tempo um único milagre, em que em nenhum lugar na Bíblia Sagrada vai nos mostrar outro milagre semelhante a este de maneira nenhuma. E nesse momento, meus irmãos, eu quero encerrar aqui este vídeo e esta live ao vivo, diretamente perguntando para você e fazendo aplicação desta palavra profética na sua vida e dizendo para você o seguinte: você, hoje, em pleno século 21, tem sido este Malco, não tem sido? Tem, eu sei que tem. Eu sei, meu irmão e minha irmã, que você que está aí do outro lado, aí do seu celular, ou do seu computador, ou do seu smartphone, você que está aí do outro lado, tem sido igualmente a Malco. Você, hoje, no sentido figurado, é um Malco, sabe? É um Malco no sentido figurado. Eu não sei qual é o seu nome, mas neste momento, o seu nome no sentido figurado se chama Malco. E eu digo para você, quantas vezes, quantos anos você já está lutando com a tua família, com esse seu filho nas drogas? Quanto tempo você, meu amigo, você, minha amiga, está lutando aí com toda a sua família? Você está lutando, querendo que uma porta de Deus se abra. Quanto tempo você já está lutando com esta sua enfermidade, com esta sua doença? Quanto tempo você já está lutando, às vezes com este marido que é infiel, às vezes com essa esposa que também é infiel? Quantas vezes você está lutando aí aonde você bate em todas as portas aí, tentando encontrar um trabalho e você não encontra de jeito nenhum? E quando todas estas experiências que eu citei aí para você, quando você está lutando há muito tempo, e quando menos imagina que parece que está dando certo, que você imagina, meu Deus, já estou lutando há tanto tempo, e parece que agora vem uma luz no fim do túnel, que parece que a situação agora vai se desenrolar, que parece que a situação agora vai dar certo, que parece que a situação agora certamente vai ter uma solução. Do nada, tudo se desmorona novamente, ou seja, um pedaço daquela orelha direita em sentido figurado, fazendo aqui uma aplicação, ou seja, aquele sonho seu é cortado novamente. Aquele diagnóstico aonde você certamente imaginava que ali você teria ali a cura da sua enfermidade, chega um momento em que o médico novamente te desengana. Quando menos se espera, você sempre tem algo da tua vida que é cortado, e principalmente a sua esperança que tem sido cortada ao longo dos anos que você tem lutado daqui a colar. E eu pergunto para você, meu irmão,
Eu pergunto para você, minha irmã, que neste momento está no lugar de Malco, que neste momento você é um Malco no sentido figurado. Eu pergunto para você, qual é a parte da tua vida que foi cortada? Igualmente a este Malco, quem sabe você esteja dizendo aí: pastor Erasmo, eu tenho lutado muito tempo para que o meu plano venha dar certo, para que a minha história venha dar certo. Eu tenho lutado muito tempo para que a vida da minha família venha dar certo. Eu venho lutando tantos anos para que todos os meus projetos de vida venham dar certo. E eu pergunto para você, meu irmão, qual é a parte da tua vida que tem sido cortada? Eu tenho uma boa notícia neste momento, como um profeta do Deus Todo-Poderoso, para dizer para você o seguinte: eu não sei qual é a parte da tua vida que tem sido cortado ou cortada, mas eu quero te dizer de uma maneira acertada, de uma maneira assertiva e de uma maneira categórica, que o mesmo Jesus de aproximadamente 2000 anos atrás restituiu aquela orelha cortada de Malco, aquela orelha direita. Do mesmo jeito eu profetizo na tua vida nessa hora, meu irmão. Eu profetizo na tua vida nessa hora, minha irmã, que este teu sonho, este teu projeto, este teu plano que tem sido cortado inúmeras vezes, a esperança foi cortada, a solução foi cortada, a saída foi cortada. Eu digo para você que neste exato momento, Jesus, pelo poder que há em todo o seu nome e em toda a pessoa maravilhosa de Jesus, Ele está colocando isto no lugar novamente. Ele está colocando todos os seus sentidos de volta no lugar. Ele está colocando a sua alegria novamente no lugar. Ele está colocando a saúde novamente no lugar da tua vida. Ele está colocando inúmeras vezes a tua família em ordem, aonde você pode ter a plena certeza que o que estiver fora do lugar, Jesus, Ele vai colocar, vai encaixar, vai fazer esta cirurgia a qual você precisa, sem deixar nenhuma cicatriz, sem deixar nenhum ponto, sem deixar nenhuma sequela, porque a Bíblia diz que Jesus, Ele é o mesmo, ontem, hoje e o será para todo sempre. E eu pergunto para você, meu irmão, eu pergunto para você, Malco, você que está aí do outro lado, qual é a parte da sua vida que tem sido cortada? Jesus vai te restituir tudo isso pelo poder do nome e da pessoa maravilhosa de Jesus. E nessa hora, eu não sei qual é a parte da sua vida que tem sido cortada, mas nesse momento eu quero orar por você, quero orar com todos vocês, e em nome de Jesus abençoando também a sua vida. E pode ter certeza que Jesus vai garantir o milagre sobre a tua vida para a glória do seu nome. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós adentramos em tua presença, ó Pai, neste exato momento, para orar nessa hora por todos estes queridos ouvintes, ó Senhor, aonde a palavra do Senhor tem sido ministrada diretamente a todos eles, ó Deus, aonde a palavra do Senhor foi transmitida, falando-nos a respeito deste Malco que teve a sua orelha direita cortada. E ao mesmo tempo, ó Deus, ministramos sobre a vida deste ouvinte, sobre a vida desta pessoa, que os planos, os projetos e os sonhos têm sido cortados durante muito tempo, onde esta pessoa tem investido ali as suas emoções, os seus esforços, quem sabe até mesmo as suas finanças, ó Deus Todo-Poderoso. Mas neste exato momento, ó Senhor, nós oramos a Ti e pedimos a Ti pelo poder do nome de Jesus, que onde quer que esta pessoa esteja, onde quer, ó Deus, que este ouvinte esteja, o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, possa colocar tudo aquilo que está fora do lugar, que o Senhor possa ir colocando de volta no lugar, ó Pai, seja as emoções desta pessoa, seja a saúde desta pessoa, seja, ó Pai, a família desta pessoa, seja, ó Deus, a vida pessoal deste ouvinte, a vida pessoal desta ouvinte, que está tudo fora do lugar, que está tudo bagunçado. Nesta hora, ó Deus, pedimos a Ti, ó Pai, que através das Tuas mãos o Senhor pegue
totalmente, ó Deus, estas emoções. Pegue, ó Deus, a cura divina. Pegue a saúde, ó Senhor. Pegue o sonho, pegue o projeto. E que o Senhor nesta hora possa colocar tudo de volta no lugar sobre a vida desta pessoa. E em o nome de Jesus de Nazaré, o que nós te pedimos, ó Deus. E já te agradecemos pelo poder do nome de Jesus. E onde quer que você esteja, meu irmão, minha irmã, se você orou com fé, se você recebeu esta palavra com fé e esta reflexão com fé, tenha plena certeza que neste momento, Jesus ele já trabalhou ao seu favor, colocando tudo de volta no lugar, aquilo que estava fora. Meus amados irmãos, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco aí durante estes minutos, durante este tempo. Quero agradecer a todos vocês e quero fazer aqui ao mesmo tempo um apelo a todos vocês. Você que certamente quer receber a Cristo como único, suficiente, eterno e exclusivo Salvador de toda a sua vida, faça esta oração comigo e diga o seguinte: Senhor Jesus, eu te recebo como único, suficiente, eterno e exclusivo Salvador de toda a minha vida. Daqui para frente que o Senhor possa escrever o meu nome no livro da vida e me purificar de todo o pecado através do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Amém e amém. Em nome de Jesus, receba a salvação pelo poder do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos sigam aí nas redes sociais, meus irmãos, aí pelo Facebook, no Instagram, no TikTok. Fiquem aí à vontade, os irmãos que desejam aí ao mesmo tempo convidar aí o pastor Erasmo para contatos e convites. Fiquem aí à vontade para que ao mesmo tempo possamos ministrar aí em suas casas, em suas igrejas. Estamos aí à inteira disposição. Temos aí o nosso contato do WhatsApp, temos aí o nosso contato do Instagram, do TikTok, lá no Facebook. Foi feita aí uma divulgação antes mesmo, foi feita aí a nossa divulgação antes mesmo, onde por lá no Instagram você consegue todos os endereços das plataformas digitais, os endereços eletrônicos das plataformas digitais, para que vocês possam assim estar nos seguindo. E que o Senhor venha continuar a abençoar a cada um de vocês grandemente no nome de Jesus. Quero agradecer aí também a irmã Chayane Eduarda. Deus abençoe grandemente a você, minha irmã, a você e toda a sua família grandemente no nome de Jesus de Nazaré. E quero te agradecer por tudo. Vou ficando por aqui, meus irmãos. Continue orando por todos nós e que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome do Pai, do Filho e do querido e glorioso Espírito Santo de Deus. E que a estrada se erga ao encontro do seu caminho, que o vento esteja sempre sobre as suas costas, que o sol brilhe quente sobre a sua face, que a chuva caia suave sobre os seus campos e até que nos encontremos de novo. Que Deus te guarde na palma de sua mão. Amém e amém. Fiquem com Deus, que Deus vos abençoe poderosamente e abundantemente no nome de Jesus.